Mas então, isso aqui é gravado não, né? É. Uma pequena? Então tá, pessoal, deixa eu me apresentar então, sou o professor Marcelo Nunes aqui de literatura. E aí, eu vim hoje para apresentar já as leituras obrigatórias, né? Porque não tem como fugir disso aí, tá? Não tem como fugir. Vocês viram que a URGS, ela, bom, naqueles tempos idos, ela chegou a ter 30 questões, aí baixou para 25, e aí agora está em 15 faz 2 anos, e pelo jeito vai continuar com as 15, tá? O que ela anunciou aí também, né, que, enfim, vai fechar o calendário já em 2023, então o vestibular da URGS seria em 2023 também, certo? Antes do Natal e pelo menos uma semana depois da prova da URGS. Então vocês vão ter tudo esse ano, cedo já estão fora, né? Enfim, e o Enem, você sabe que ele não trabalha com leituras obrigatórias, tá? Ele trabalha com competências e habilidades. Mas você quer, muitas vezes, esse olhar aí que está sendo colocado no Brasil. Podem ver que tem questões caindo com textos, por exemplo, que provém da FUVEST, da Unicamp. Da URGS eles não paqueram tanto, tá? Mas FUVEST e Unicamp, eles gostam de colocar esses textos assim, sei lá, se querem puxar um pouquinho mais para São Paulo e tudo mais, mas o Enem traz mais essa questão, né, de habilidades e competências, enquanto a URGS vem com uma prova bem clássica, pessoal, tá? Mais clássica impossível, por exemplo. Pega lá, sei lá, a prova de língua portuguesa da banca lá está há 15 anos fazendo a prova. Então é aquela prova que já sabe, vai abrir com uma crase, alguma coisa assim. E tu pega a literatura está com problemas, pessoal, tá? Muda a banca, o ano passado foi uma prova muito mal feita, cheia de erros, tá? Com problemas mil, mas ela mantém a lista de leituras obrigatórias. E desde que ela manteve a lista de leituras obrigatórias, foi de 99, tá? 99, pessoal, ó. Só que 99 não começou com 12 leituras, tá? Começou com 6, aí foi aumentando e tudo mais. Aí em 2007 ela inventou aquele sistema de rodízio. 12 leituras, 3 blocos de 4. Primeiro ano, vamos supor, tu pega uma obra lá, vai ter o número 1, primeiro ano. Depois ela passa para o número 5, depois para 9, depois ela está fora. Então ela faz um projeto de rodízio das leituras obrigatórias, tá? E aí a gente está na espera agora, no aguardo, porque 4 foram embora, a gente está esperando essa substituição. O ano passado foi comecinho de abril, ela anunciou. Mas também tem boatos aqui que de repente ela não vai nem aumentar a lista, vai ficar só em 8. Tem boatos que ela vai anunciar um filme, tá? Então tem muita coisa assim que é boataria, né? Mas quando vem esses boatos, normalmente é verdade. Porque quando teve o boato que ela ia incluir a literatura estrangeira e que Romeu e Julieta seria anunciado, todo mundo ficou esperando, a literatura estrangeira, e quando veio, não veio Romeu e Julieta, mas veio Hamlet. Tem. Aí que tá o detalhe, tá? A prova pega aí a UniOeste. A UniOeste, ela cobra 30 leituras obrigatórias. Mas assim, ó, sabe? Um poema de Drummond, um conto do Machado, um não sei o quê. São 30 lights, tá? Por ver. E aí tu vem na prova, ela coloca 6. Mas tu tem que estar preparado para as 30. Tu pega a prova de mestrado em faculdade, tu tem que ler 4 obras obrigatórias. Só que na hora esse sorteio no papelzinho mesmo, só 2. A URGS, todos os anos que ela anunciou as leituras, nunca ficou de fora. Ela sempre colocou 12 leituras, 12 questões. Claro que vocês estão entendendo, né? Pega um livro como Várias Histórias, tem 16 contos. Várias Histórias, 16 contos. Eu não tenho como botar os 16, né? Mas algum deles vai cair. Algum deles vai cair. Tu pega 10 músicas do álbum Construção, dependendo da questão, porque o Enem só trabalha com a ABCDE correta.
A URGS não, a URGS trabalha com 5 tipos de alternativa. O Enem só uma. A URGS trabalha com correta ABCDE, 1, 2, 3 romano, verdadeiro ou falso, 3 lacunas e coluna A e coluna B. Então, ela tem um repertório maior. Por exemplo, se eu quero fazer escolher um conto do Machado, eu posso colocar naquela 1, 2, 3. Eu posso escolher 4 contos do Machado e fazer 4 verdadeiros ou falsos. Posso escolher 5 contos do Machado e fazer A, B, C, D, E. Então, tudo depende da, enfim, da questão que vai ser montada ali. Tá? Então, essa lista de leituras obrigatórias ela se torna essencial, porque a prova virou nisso aí. Tá? E essa é a grande crítica. Será que não é um número elevado? Porque depois da pandemia, mesmo depois da pandemia, a Unicamp baixou o número de leituras, a FUVEST baixou o número de leituras, e eu digo isso porque a URGS olha ao redor sempre. Obra que foi testada na Federal do Paraná, ela pega no outro ano para ela. Obra que está na FUVEST, ela pega. Então, assim vai indo, né? Tanto é verdade que o Papéis Avulsos, que era o livro de contos do Machado, e era considerado o livro B, o segundo, né? Não o primeiro era o Vale das Histórias, estava na Federal do Paraná. Saiu Papéis Avulsos, órgãos para lá e pumba. Chegou uma hora assim que estava na FUVEST, na do Paraná e aqui no Rio Grande do Sul, parte de despejo, como leitura obrigatória. Hoje, O Torto Arado, não sei se já ouviram falar, esse livro, O Torto Arado, é o queridinho dos vestibulares, né? Eu acho que ele está em 4, 5 leituras obrigatórias aí, tá? O que eu ia dizer, né? O Enem, pessoal, ele trabalha com competências e habilidades, trabalha com aquela questão envolvendo o TRI, que é a teoria de resposta ao item, todas as alternativas são testadas, então eu testo. Nem que eu pegue uma turma, teste e vejo, né, se teve algum problema num distrator, tudo é testado, tudo é bem organizado, certo? Agora, isso é o TRI. O Enem é TRI. Agora, a URGS é TCT, é a teoria clássica dos testes. Ou seja, a URGS quer que vocês tragam conhecimento aqui. Tá? Algo que o Enem nunca faria, por exemplo, a URGS faz. Sobre o conto, são feitas as seguintes afirmações. Aí, se tu chegar na hora e dizer assim, ó, eu não me lembro, eu não li o conto, resta só o chute. O Enem vai lá e coloca o trecho. Cobra, enfim, a compreensão. Agora, da URGS é outro papo, é outro tipo de estrutura. Tá? E aí, o que a gente tem, né? Que ela disse que vai fazer o vestibular este ano. Leituras obrigatórias não sabemos quais são todas, né? Enfim, porque a gente não sabe se vai ficar em 8, vai ficar em 10, 12, vai ter filme, não vai ter filme. Vocês já ouviram falar na Fundação aqui, né? Fundação de Saúde. A Fundação, em 2003, ela se desmembrou da URGS. Tá? Se desmembrou da URGS. E ela foi fazer o vestibular próprio. Ela precisava de uma banca que fizesse o vestibular. E ela contratou, ela fez um processo de licitação e a Coperse ganhou. Tá? A gente fala Coperse porque é a banca que faz, né? É engraçado porque a gente fala FUVEST de uma forma normal. FUVEST é a banca que faz para a USP. A gente fala FUVEST como se fosse uma faculdade, né? Mas é a USP, a FUVEST faz para a USP. E aí a banca da URGS ganhou e a banca da URGS foi lá e praticou, então, né? Fez a prova da URGS. Só que ela cobrou leituras obrigatórias também e cobrou filme. Por isso que eu tô assim, né? Quando vem um boato de filme, a Fundação, quando teve seus primeiros vestibulares, teve leitura obrigatória, teve filme. Ela pediu em História Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Tá? Tinha pedido até O Príncipe do Maquiavel, por exemplo. Leituras obrigatórias do Alto da Compadecida, Sermões do Padre Antônio Vieira. Então, tudo isso aí ela tinha pedido. Tá? Então, pessoal, vou marcar aqui a lista das leituras obrigatórias, trouxe para mostrar para vocês, tá? As leituras obrigatórias. Eu acho que ninguém no Brasil faz como faz a URGS, tá? De usar esse adjetivo aqui literal, obrigatória porque vai cair. Todas as outras, aquela coisa assim, pode cair, pode não cair. Cito 10, cai em 2. Cito 20, cai em 10, tá? Então, a URGS não. Pessoal, todo ano, quais foram citadas, todas elas têm uma questão. Tá? E aí era engraçado porque antes, quando tinha 25 questões, a obra que estreava chegava a ganhar 2 questões. Misturava obra com obra e tinha mais questões para colocar. Então, é impressionante, né, o quanto aqui a questão envolvendo leituras obrigatórias é importante aqui na URGS, tá? Então, é assim, ó. A gente vai agora para as obras que vão para para a despedida. A despedida. Pessoal, despedida normalmente é uma questão fácil, tá? Por quê? Porque ela já foi testada no primeiro ano, foi no segundo que penetra mais no enredo, é a questão mais difícil no seu segundo ano, e quando ela entra aqui, ó,
tá? Na despedida, ela tende a ser mais fácil, certo? Depois até digo para vocês quais saíram ali, para não confundir também, vai que vocês tenham a obra ali. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vocês já leram alguma delas? Não. Eu acho que todos os colégios hoje fazem isso, né? As leituras ficam... Pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui é o Ponciá Vicêncio. Tá? Vocês não se iludam com essa finura aqui. Porque esse livro aqui tem tanto enredo, mas tanto enredo. É muita coisa de enredo. Eu nunca vi concentrar tanto enredo numa coisinha assim. Tá? Essa aqui é a primeira edição dele. Está autografado aqui, não para mim, mas ela está autografado. E esse livrinho aqui ela pagou do próprio bolso, algumas edições. Tá? E aí vocês veem o que é o poder de uma universidade. A Federal, ela é mineira, tá? A Conceição Evaristo. A Federal de Minas Gerais deu em 2006 como leitura obrigatória. Aí o livro andou. Tá? Hoje estou numa edição mais bonita da Palas. A única diferença que tem é que aqui são 46 capítulos, mas nem precisa saber, né? Porque os capítulos são assim, ó. Só sabe que mudou porque muda a fonte, sabe? Deixa uma fonte mais bonitinha ali, trabalhada. São 46 capítulos. E aqui o último capítulo, que é um pouquinho mais longo, nessa aqui dividiu-se em 2, então tem 47. E ela muda o nome de Belisa, só um detalhe, né? Belisa com Z vira S depois. Tá? Únicos detalhes que ela colocou aqui. Esse aqui é o romancezinho, Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, tá? Estreou, já foi testado, né? Vai para o seu último ano aqui, a despedida. Então, deixa eu botar aqui, né? Não, deixa eu me lembrar, só porque não é. Aqui, Ponciá Vicêncio. Acho que esse aqui é o único que eu vi que não está rolando PDF. Conceição Evaristo está batendo uma trave para entrar na Academia Brasileira de Letras. É um romance. No final tem um estudo de uma professora que impulsionou ela, influenciou ela para publicar, nem que seja pagando do próprio bolso. E aí essa professora disse que é um romance de formação. Quando a gente trabalhar, a gente vai ver esse detalhezinho, tá? Romance de formação é aquele que pega, assim, a trajetória do protagonista, seus percalços, coisas positivas, negativas, mas ele é taxado de romance de formação. A URGS não citou ainda isso, tá? Então, Ponciá Vicêncio. Pessoal, curtinho, tá? Curtinho, curtinho. Isso aqui não tem desculpa, né? Isso aqui, 2 tardes mata. Tá? Bem curtinho. Um que eu acho que é a nota negativa é esse aqui, eu deixo o quarto como está. Acho que ele é a nota negativa da lista de leituras, tá? Aqui, pessoal, um livro de contos do Amilcar Betega, São Gabriel, certo? Engenheiro, doutor em letras, premiado o livro, mas são contos fantásticos, certo? E quando a gente está lendo contos fantásticos, tem que sempre, como é que eu posso dizer? Tu tem que lembrar que o conto fantástico a gente coloca sempre frente a um absurdo, uma coisa absurda, e depois automaticamente normaliza esse absurdo. Todo mundo fica normalizado com esse absurdo. Tá? Então, por exemplo, contos clássicos, o Correria, o Crocodilo 1, Crocodilo 2, por exemplo. Então, são contos clássicos, aqui o Hereditário, mas eu acho que a tônica, assim, ele não é um grande livro. Tá? Por exemplo, faço referência às Meninas, que saiu da lista, por exemplo, é um grande livro. Então, aqui eu deixo o quarto como está. Deixo o quarto como está. Ele é do Amilcar Betega. E é um livro de contos. Tá? Aqui tem 14 contos. Chegaram a ler esse aqui? Não. É aquele papo, né? A gente tenta sempre entender o que está por trás daquela metáfora colocada ali. Às vezes é uma metáfora simples, mais simples até de verificar o conteúdo, outras não são fáceis, tá? Outras são bem difíceis até.
Esse aqui, pessoal, ó, o caderno de memórias coloniais. Esse aqui tem um problema, já vou dizer para vocês qual é, tá? A Isabela Figueiredo, ela nasceu em Moçambique em 63, mas quando Moçambique era colônia de Portugal. Então, quando a gente entra numa Wikipédia e tudo mais, vê assim, ó, portuguesa nascida em Moçambique, a gente entende, né? Por quê? É como se tivesse um brasileiro antes de 1822, certo? O Brasil não era Brasil, o Brasil era colônia de Portugal. O que ela fez? Ela conviveu até os 12 anos em Moçambique. E ela viu todo o lado preconceituoso, racista dos pais, terrível, tá? E ela meio que foi, né, recebendo aqueles discursos, mas ficando meio, né, de lado, assim. Tendo uma guria que tem muita personalidade, a gente sabe disso, eles são criados muito assim com os pais, podem ver como eles ficam muito adultos de uma forma rápida, né? Parece que não tem aquele contato só com a infância, e já fica adulto de uma forma mais rápida. Fala como adulto, tá vendo? As crianças falam como adulto. Ok, ela veio para Portugal, no tempo que Moçambique, então, vira independente, né, vira nação. Então, ela vem, os pais ficam, e eles só se reencontram 10 anos depois. Muito bem. Ela começou a ter um blog, até parece meio arcaico falar blog, né? Até hoje ela tem um blog, chama novomundoperfeito.blogspot.com. Então, esse livro aqui, pessoal, tá? Ela começou a escrever em blog, e você sabe que quando tu escreve em blog na internet, às vezes não tem muita preocupação com o português. Você está desabafando, falando, enfim. Eu sei que ela é professora, jornalista, escritora, mas ela foi desabafando. Aí pintou o convite. Olha, o que tu está escrevendo aí, tem portugueses que não falaram para nós o que era isso aí. Está mostrando um outro lado da moeda. A gente não conhecia essa história. Porque vinha sempre aquela ideia dos coitadinhos por parte dos portugueses, não por parte dos africanos. E aí ela foi lá e lançou esse livro aqui, pessoal, tá? Pela editora Ângelos Novos. Qual é o detalhe? Esse livro aqui, ele tem 43 capítulos. 43 capítulos e 7 fotos internas. Já viram que o livro tem fotos? Então, tendo essas fotos também é da credibilidade. Ela está dizendo assim, ó, pessoal, eu não estou inventando, aconteceu comigo, eu estava lá, tá vendo a foto aqui, eu estou lá, tá? O que aconteceu? Esse livro, ela não sabia que ia ter uma repercussão. Esse livro deu uma repercussão, pessoal, nacional, mundial para ela. 2009, primeira edição. Tá? O que aconteceu? A editorial Caminho, que é essa aqui, ó, ela comprou os direitos, é uma editora grandona em Portugal. Editou Saramago, por exemplo. E aí ela disse assim, olha, se vai ter nova edição, eu quero melhorar o livro. Tem muita coisinha que eu quero melhorar. Ela foi lá, pessoal, de 43 capítulos, ela escreveu mais 8. Tá? Então, pulou de 43 para 51. Ela melhorou capítulos. Sabe aquela coisa assim, bem também, coisa de professor, né? Usou 5 mas numa frase, ela vai mudar um porém, um contudo, sabe? Ela tem coisas assim, por exemplo, tinha eu 13 ou 14 anos, aqui ela diz, tinha eu 14 anos, as marcações que eu fiz assim para ver, né, que se mudou muita coisa, né? Ok, tá? Ela mudou de 7 fotos para 9, inclusive mudou algumas fotos, tá? Pulou de 7 para 9, houve uma atualização do livro, uma modernização do livro, uma melhoria do livro, tá? Muito bem, e agora, 2018, saiu pela Todavia aqui no Brasil, então talvez vocês tenham essa edição aqui, tá? Se pegar. Agora, qual é o cuidado que tem que ter? O PDF, a última vez que eu vi, o PDF está com esta capa, mas com este texto aqui. Vocês procurem em PDF, o texto tem 51 capítulos. Tá? O texto completo. Isso aqui nem se acha mais. Tá? 51 capítulos. Ela fez com uma editora menor e depois o livro ganhou repercussão. Tá? Esses dias eu fiz um vídeo, marquei ela repostou o vídeo e aí botou lá, me agradeceu internamente, botou muito obrigado, uma florzinha. Volta e meia ela faz lives explicando também. Ela lançou agora o novo livro dela. E pessoal, já viram isso aqui, né? Talvez você já tivesse... Tem pais que já viram isso aqui na vida, né? Pessoal, isso aqui não é de outro mundo, tá? Inclusive está sendo reeditado com colorido e tudo mais, muito bonito. Isso aqui é o chamado vinil ou LP. Tá? O que aconteceu? Chico Buarque, ele vai lançar este álbum aqui em 1971. Ele já é um álbum que já é de mais maturidade do Chico. Porque o Chico explode muito rápido, tá? Então, rapidamente ele explode. O Chico é aquele que está em 64 tocando em bares, com o apelido de Carioca,
mas ele é um aluno de arquitetura e urbanismo da USP. E aí ele vai lá e em 65 começa a receber mais convites. 2 músicas dele vão ser interpretadas lá no Festival de 65, aquele que a Elis Regina ganha. Ele começa a ganhar, então, mais Ibope. Em 66 ele decide competir e ele tira primeiro lugar dividido. Lembra aquela música? Estava à toa na vida, meu amor. A banda, tá? Então ele tira primeiro lugar, lança aquele álbum, sabe, uma carinha que ele tá meio triste, uma carinha que ele tá rindo. Aquela dos memes. Capa clássica, aquela do primeiro álbum dele, capa clássica. 66. Muito bem, vem em 67, ele fatura terceiro lugar com Roda Viva, lança o segundo LP. Vem em 68, ele vai lá, tira sexto lugar, lança o terceiro LP, só que ao mesmo tempo, no final de 68, vem o AI-5, também, base 13 de dezembro de 68, vem o AI-5, que dá plenos poderes aos militares. Eles vão atrás, por exemplo, de Caetano Veloso e Chico Buarque, prendem, eles passam o Natal, o Ano Novo de 69 na cadeia, tá? Cabelos raspados e tudo mais. Em fevereiro são liberados, proibidos de falar, dar entrevista e cantar. Tanto é que eles pedem uma liberação para fazer um show, para poder angariar dinheiro e sair do Brasil. E eles vão para Londres. O Chico Buarque vai ser, então, interrogado também. Não, e aí, curioso, né, que o Chico Buarque ele não é interrogado pelas músicas. É pela peça de teatro Roda Viva e pela passeata no 100 mil. Então, ele vai lá e aí ele vê que a coisa está apertando e ele parte para onde o pessoal para a Itália. Tá? O pai dele, o Sérgio Buarque, que não teve na Semana de Arte Moderna, mas foi aquele grupo da Semana de Arte Moderna do Rio de Janeiro, historiador, ele que escreveu Raízes do Brasil, por exemplo, né? O Chico Buarque nasce num âmbito, pessoal, de grana até e de alta intelectualidade. O Chico Buarque, para ter uma ideia, aos 9 anos, o pai dele e a mãe dele estão lá na Itália. Ele estudou dos 9 aos 11 na Itália, num colégio americano. Ele já sabia inglês, italiano e português. Então, só para ter uma ideia, né, o círculo intelectual que ele estava metido ali. Muito bem, ele resolve voltar. Ele faz um quarto disco, em 70, um disco que não é tão bem apreciado assim, que ele chama até disco de ponte aérea, enfim, né? E aí, em 71, pessoal, o primeiro disco que ele dá um nome, porque antes era volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Agora é o Construção, tá? Uma capa meio ocre, meio cor de barro, assim, né? Parece aquela coisa meio do operário mesmo. Aqui está com uma pose um tanto indignada ali. A capa tanto feia até, né? Não tem muita, tá? Comparado com a primeira, que é um clássico. Só que olha aqui o que ele colocou na contracapa. A letra de Construção. Pessoal, ele sabia que ele tinha criado uma obra-prima. Essa aqui é considerada a segunda melhor música da história do Brasil, só perde para Águas de Março, do Tom Jobim. E esse álbum é considerado pela revista Rolling Stone o terceiro melhor álbum do Brasil de todos os tempos. O que eu quero dizer para vocês, tá? Pode ser que vocês não gostem. Não tem problema, porque passados 51 anos, muita coisa mudou na música, pessoal. Novos instrumentos, novos ritmos, tá? Foi estar lançando em 71, certo? Claro que já tinha ali, quando ele lança, 65 tinha a Jovem Guarda, 67 a Tropicália, 58 a Bossa Nova, mas se a gente comparar hoje o que tem de ritmos, de estilos musicais, instrumentos, bandas que surgiram, está falando de 52 anos depois, tá? Mas Spotify, tá? Spotify, tem que ouvir, tem que saber a letra, tá? Estão vendo que a URGS está paquerando álbuns também. Por isso que filme não teria problema algum em colocar, porque aqui são álbuns. Deixa eu marcar aqui o caderno de memórias coloniais. Caderno de memórias coloniais. Da Isabela Figueiredo. Pessoal, aqui está um problema, tá? Sabe qual é o problema? Alguém aqui vai fazer medicina? Vocês não podem ser tão ortodoxos. Tem que ser um pouquinho mais elásticos. Porque senão vocês vão errar todas as questões. Tá? Tem que ser um pouquinho mais elástico. Digo eu por quê, tá? Se vocês pegarem este livro aqui, o título já está dizendo, né? Caderno de Memórias Coloniais. É um livro de memórias, ok? Ok. Qual é a diferença com um diário? Diário é datado e é ordem cronológica.
certo? Memórias não é datado. Se eu quiser internamente falar uma data, não tem problema nenhum. Mas eu posso jogar com presente e passado. Agora eu vou me lembrar minhas memórias. Vou me lembrar agora quando eu tinha 12 anos. Agora com 6. Agora com 8. Eu posso ir e voltar. Abrir aqui, tá? Se vocês abrirem aqui, sabem que o pessoal que trabalha em biblioteconomia é obrigado a dizer, né, enfim, a catalogação. E ele aparece, pessoal, como livro de memórias. Está catalogado como memórias. Se vocês olharem aqui atrás, por exemplo, aqui é uma ficha de Portugal, né? Na época, 15 euros. Mas em 2009 o euro estava, sei lá quanto, né? Não estava o que está hoje. Mas se vocês olharem, tá ali, ó. Tema. Onde é que tu achava esse livro? Em qual estande? Epístolas, que são cartas, memórias e crônicas. Então, tudo aqui leva a vocês pensarem, pô, é um livro de memórias. Aí vem a URGS e diz assim, ó, misto de crônicas, diário, crônica, diário e memórias, e está tudo ok. Entende? Quem decora que é só memórias, acaba se dando mal. Porque a pessoa tem que lembrar de onde é que veio. Ele veio de um blog. Blog a gente costuma escrever o quê? Crônicas. Tem um pouco de datas. Então, o que a URGS está dizendo? Ela está dizendo assim, às vezes, mistura de crônica, diário, enfim, esses detalhezinhos aí, pessoal, vocês têm que ser elásticos. Porque, senão, quem erra, quem faz medicina, vai achar erro em todas as questões. Tá? Todas as questões, é impressionante. Então, tem que cuidar, tem que ser mais elástico. Tem que ir mais light na questão. Tá? Porque tem questão fácil de vestibular. O Enem tem questões fáceis. Das 40 de linguagem, tirando de língua estrangeira, pessoal, das 40, 10 são fáceis. 20 são médias, 10 são difíceis. Ele não diz isso, mas essa é a combinação. Então, assim, às vezes tu vai duvidar de questão fácil do Enem. Ah, mas tão fácil, não vou nessa aqui. Tem questão fácil. Então, medicina tem que ser mais elástico, pessoal. Mais elástico, tá? Eu vou botar memórias aqui, ó, mas já botou um asterisco, tá? Aqui não tem o que falar, que a única coisa que eles vão acrescentar é contos fantásticos, romance de formação, sempre tem algum acréscimo, tá? E o álbum aqui, o Construção. A gente fala em álbum porque depois tem fita cassete, depois nos anos 90 tem CD, hoje tem YouTube, tem Spotify em 500 mil lugares para ver. Construção, aqui do Chico Buarque. A gente chama de canção, canção é a letra mais o revestimento musical, tá? São 10. Essa questão da despedida. Agora a gente vai para os do segundo ano. Então, aqui tende a ser uma questão mais fácil, tá? Lembrando assim, né, as características clássicas de cada livro aqui, tende a ser mais fácil. Pessoal, o álbum Construção, só para situá-los, tá? Ele não é a estreia da URGS quanto a música. É o terceiro álbum que ela já pediu. Primeiro ela pediu Tropicália, aquele disco coletivo de 68, depois ela trocou por Elis e Tom, e depois ela trocou por Construção. Se vocês pegarem e levarem em consideração que 8 anos atrás caiu o Tropicália e caiu quase 3 questões sobre ele, depois 2, depois uma, já são 6 aqui. Mais aqui 6, são 12. Mais aqui o quê? Umas 4, né? Já quero dizer 6 questões sobre canção, tá? A pergunta é, em algum momento ela cobrou isso aqui? Ela só cobrou uma vez, em uma das alternativas de 1, 2, 3, quando pedi lá do álbum Tropicália, que disse assim, ó, na abertura da música Mamãe Coragem, ouvem-se sons de sirene, como se tivesse o acordar de uma fábrica. E claro que a Tropicália era experimental, então ela colocava buzina de bicicleta, berimbau, era comum. Aí veio Elis e Tom, não tinha, era piano, enfim, né, violão, bateria, aquela coisa meio bossa nova. E aqui também, pessoal, não tem tantos recursos de música assim fora da casinha, tá? Então aqui pode ser que não peça também nada aqui sobre a música. Mas se perguntar se já cobrou, tá? Bom, deixa eu dar aqui para vocês, pessoal. Um livro é legal, mas também a exemplo, tá? A exemplo
do Poncial Vicêncio tem muito enredo. Muito enredo, muito enredo. A Falência. É um romance, é da turma lá do Machado de Assis, a Júlia Lopes de Almeida. É aquela pessoa que estava no burburinho da semana, da Academia Brasileira de Letras. Estava no meio, poderia entrar, só que aí eles decidem usar o Estatuto Francês, copiar igualzinho, igualzinho. O Estatuto Francês não permitia mulheres, somente homens. Tá? Então, ela não entrou na Academia Brasileira de Letras, ela basicamente cede a vaga dela para o marido dela, que era um poeta português, o Filinto de Almeida. Só aquela coisa, né? A Júlia aqui e o Filinto aqui. Os dois, inclusive, escreveram um livro juntos. Tá? E é aquela coisa toda, né? Tu tem que ceder por um talento menor. E aí, só para ter uma ideia, né? Diz assim, tá, mas isso é coisa do século XIX, né? A mulher não entrar e tudo mais. Você sabe quando foi a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras? A Raquel de Queiroz, 1977, 80 anos depois da criação da Academia. Tá? Chegaram a ler isso aqui já? Eu acho que não. Ah, não, desse aí não sei, talvez tenha. Não sei, tu lembra do nome? Não. Pode. Esse livro aqui, pessoal, tem tanto enredo, tanto enredo, tanto enredo. E a Camila aqui deve ser a coisa mais linda do mundo, né? Porque todo mundo é afim dela. Todo mundo, né? E, pô, e o Francisco Teodoro dá uma vontade de dizer, Francisco Teodoro, para um pouquinho e olha para a tua casa. Ah, um café, café. Eu sei que tem café, mas olha para tua casa, olha o que está acontecendo. O cara aqui, ó, é tipo o João Romão do Cortiço. É só aquilo, dinheiro, 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 dinheiro. Tá? A falência aqui. É bom, pessoal, não dá para dizer. Esse aqui é bom. Esse é bom. É que o realismo já é aquela história assim legal, né? O realismo, naturalismo, né? O romantismo que enche muito de adjetivo, apesar de ter histórias boas também. A falência. Vocês viram que a URGS está muito mais moderna do que clássica, né? É uma tendência de todos os vestibulares. Os clássicos estão saindo um pouco de campo para entrar mais os novos. Júlia, não sei se vocês perceberam, tá? Se no edital da URGS tem 80 autores e só tem 5 mulheres, nas leituras obrigatórias são 6 autores e 6 autores. Tá? Cada bloco tem 2 e 2. Ó, aqui está a Conceição e está a Isabela. Aqui está a Júlia Lopes de Almeida e vai estar a Sofia de Mello também. Mas é brasileiro ou não? Não. Pessoal, tem um que vocês não podem negar que é bom. Várias histórias. Esse é bom. Não gostou? Não, porque a gente fez um trabalho, escolheu um livro obrigatório. Eu não sei porque o meu grupo escolheu esse livro. E é tão confuso, porque as histórias dele são absurdas, elas são estranhas. Tipo, aí foi separado por pesquisa. O meu queria do médico e aquela... O enfermeiro? Enfermeiro. Enfermeiro mata pau. Enfermeiro mata pau. Não, mas o enfermeiro tem aquele outro. Foi uma viagem que ele... Sim, entre Santos. Entre Santos. Ele vê Campos numa época muito louca. Eu acho que muito... O enfermeiro mata pau, a cartomante mata pau. A causa secreta. A causa secreta que ele vai matando o ratinho, cortando. Qual? Já olhou o filme que tem o enfermeiro? É uma joia rara do cinema nacional. Ele não é, ele é, sabe que tem o longa-metragem, que é mais ou menos 1h30, o curta-metragem, que é mais ou menos 30 minutos, e tem o média-metragem, que é mais ou menos uns 50, ele é um média-metragem. Quem faz o veinho lá é o Paulo Altran,
E quem faz o enfermeiro é o Matheus Natiergaire, aquele do Alto da Compadecida. É uma joia do cinema nacional. Mata a pau. É curto, tá no YouTube, 50 minutinhos. Tá? Muito legal. Pessoal, então vou marcar aqui, né? O Várias Histórias, do Machado de Assis. O título não diz muita coisa, né? O Machado fazia um conto para entrar aqui no jornal, aí outro no Diário do Rio de Janeiro, aqui. Ele fez uns 10 assim, e daqui a pouco ele recolhia tudo, pumba, vai para dentro do livro. Várias Histórias do Machado. Sabe qual é a curiosidade? O Machado nunca ficou fora da lista das leituras obrigatórias da Ordem, sabiam? Nunca. Contos selecionados. Entrou Dom Casmurro, aí trocou por Quincas Borba, Memórias Póstumas, Esaú e Jacó, voltou Dom Casmurro, Papéis Avulsos e agora Várias Histórias. 8 obras do Machado com leituras obrigatórias. Foi. Saiu. Contos aqui tem 16, viu? Esse aqui é rápido de ler também, pessoal, tá? Substituiu Hamlet, Lisístrata, ou A Greve de Sexo. É curto também, né? Aqui tem 2 comédias, né? As cenas são engraçadas, apesar de um tema pesado para a época, porque é o pano de fundo da Guerra do Peloponeso, e aí a Lisístrata tem um plano de acabar com a guerra fazendo uma greve de sexo. Por isso ela convoca as mulheres ali, né? Ela é mais séria, tá? E como é uma comédia, sempre termina tudo positivo. Então, vocês sabem que vai ter um final positivo. É diferente da tragédia. A tragédia termina sempre em desgraça. Tá? Lisístrata. Oi? Tem na internet, e assim, a URGS não pediu uma tradução específica, viu? Isso que é bom. Qualquer tradução está valendo. Porque quando tinha Hamlet, eu tinha um livro que era Hamlet, do Milor Fernandes, e tinha Hamleto, que era do Carlos Alberto Nunes Leite de Ouro. Aí um era Hamleto, sabe aquela coisa assim, Alberto, botar um O. E aí veio para a prova e eu esperando assim, qual é o trecho que ela vai colocar, porque daí era para saber quem é que é o tradutor que ela usou. Mas ela não botou nos 3 anos nenhum trecho sequer. Ela só colocou o nome dos personagens e ação. Veio a Lisístrata, tá todo mundo esperando, né? Qual será a tradução que ela vai botar? Nenhum trecho também. Vem a nota negativa agora, tá? Coral e outros poemas. Pessoal, essa aqui é a nota negativa. Sofia de Mello. Já falecida autora portuguesa, tá? Poesia. Chutem quantos poemas mais ou menos? 420. Tá aqui o livro. Pessoal, a Sofia de Mello lançou 14 livros em vida. 14. Cada um com uma média de 50 poemas. Mais os esparsos, mais os inéditos. O que fez? Pegaram, assim, do primeiro livro ela tem 52 poemas. Pegaram 12 dele e botaram aqui. Foram pegando um pouquinho de cada um. Tem 400 e tantos poemas aqui, pessoal. Só para ter uma ideia, quando tu abre aqui, tu já cansa lendo o sumário. Ó, uma página, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 páginas de sumário. Vocês já pararam para imaginar que se eu ler hoje, um por dia, eu chego até o final da URGS e não terminei de ler. Não terminei. Tá? Claro que tem poemas que são assim, ó, curtinhos, né? Cabem quase todos numa página só. Raros poemas que dobram 2 páginas. Mas mesmo assim, pessoal, vamos ser sinceros, né? Quem gosta do melhor e do pior da obra é um fã. O fã ama o pior e o melhor da obra do seu artista. Agora aqui, eu acho que pisaram na bola. É muita coisa. Seleciona 2 livros, 3 em específico. Pessoal, o que eu ia falar para vocês, quem saiu, tá? Para vocês não olharem, quem saiu, As Meninas saiu. É uma vaga normalmente para prosa poética, já teve Caio Fernando Abreu, já teve Clarice Lispector, então pode ser que volte, tá? Oi? Morangos Mofados. Clarice já teve Hora da Estrela, depois foi para um livro de contos Laços de Família e voltou à Hora da Estrela. A outra já teve leitura retrô, né? Aquela repetida.
Saiu São Bernardo. São Bernardo, eu já não curtia tanto, porque já foi leitura obrigatória também, né? Então ficou 6 vezes, mais com a pandemia, 7 vezes, né? Bom, então, mas olha só, sempre teve alguém do Romance de 30. Sempre. Caiu o Jorge Amado já, com Terras do Sem Fim, o Érico Veríssimo com Continente, o Arquipélago, Continente, né? Caiu já o Ciro Martins com Porteira Fechada, o Dionísio Machado com Os Ratos, já caiu o José Lins do Rego com Fogo Morto, o próprio Graciano Ramos com São Bernardo, Vida Seca São Bernardo. Sempre teve uma leitura do Romance de 30. A única que nunca caiu, pessoal, foi a Raquel de Queiroz. A única. E tá aí, ó, um romance Bondora, Dorarina, que já foi testado, em vestibular, o 15, ou, sei lá, Terras do Sem Fim, do Jorge Amado. A vaga é do Romance de 30, isso vocês podem ter certeza. Nunca ficou de fora. O Romance de 30 sempre teve. Tá? O que mais saiu? Um livro que eu achava muito fraco na escrita, pessoal, mas eu não vou negar que os alunos amaram. Feliz Ano Velho. Tá? Eu achava ele muito mal escrito, assim, né? Enfim, até o próprio Caio Fernando Abreu, sabe que o Caio brigou com o Marcelo Rubens Paiva, porque o Caio Fernando Abreu achou que o livro era muito ruim, não merecia ser editado. E o dono da Brasiliense disse, não, vamos editar. E virou um best-seller, deu certo, virou um best-seller. Tá? Mas aquela coisa do Silvio Santos, que o pessoal todo não queria contratar, não queria comprar o Chaves, que era ruim, mal gravado, o Silvio Santos, mas a gente vai comprar. E aí estourou, né, o Chaves. Então saiu, pode falar. Caiu esse ano, caiu com 3 poemas. 3 poemas. Não, e é até uma ironia, né? Tu olha só o título. Coral e outros poemas. Tu pensa assim, bom, 10, 12, né? Outros poemas. E outros muitos vários, né? Tinha que botar ali. Coral e Ad Eternum, né? Porque o terceiro livro dela se chama Coral. Então pegaram assim uma obra, né? Ela fala muito do mar, tá? Porque ela era apaixonada por mar. Esteve na Grécia com o marido, com filhos, com netos, sozinha, com amigas, tudo mais. Adorava nadar. Então o mar para ela é aquela coisa toda, a Grécia, aquela coisa toda para ela. E tem mais um que saiu, tá? Qual é que saiu? Deixa eu me lembrar. Não foi Úrsula. Úrsula já saiu na outra. É só pensar. Lígia, já falei. É uma mulher. Quem é que saiu? A Bagagem da Adélia Prata. A Bagagem da Adélia. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, este ano caiu uma questão de Mário Quintana, que nunca foi leitura obrigatória. Saiu poesia, tem que entrar poesia. Não sei se é um livro do Mário Quintana. Pessoal, outra coisa. A prova da URSS foi um festival de erros esse ano. Tá? Quem quiser dar uma olhada, eu tenho um canal de leituras obrigatórias chamado Leituras Obrigatórias. Tá? O canal chama-se Leituras Obrigatórias. Eu fiz a correção da URSS. O pessoal tem tanto erro. Ó, e não invalidaram porque ninguém entrou com recurso. Lisístrata, o ano é 431, apareceu 413. Não houve mudança. Aqui, a falência, por exemplo, tem uma alternativa que diz que o Francisco queria ser lá o principal e tal, e eu não achava aquela, porque eu tenho os livros ali em PDF, eu não achava, botava Ctrl-L e saía localizar a afirmação, não achava. Acredita que eu fui botar no Google, sabe de onde é que a URGS tirou a afirmação? De uma apostila do cursinho Objetivo de Resumo de Leituras. Eu fiquei, assim, ó, louco da vida. Botasse o meu resumo, então, não de lá. Porque eu botou uma afirmação falsa. Não era afirmação falsa. Eu estou terminando. Pessoal, tem cada erro. Só o último erro. A Poncia Vicência, eles botaram um trecho, a Poncia Vicência odeia o nome dela. Tá? Porque ela acha que tem um acento aqui, tem um acento que é uma lâmina a cravar na vida dela. Aí ela inventava outros nomes, como Pandá, tá vendo o acento? Pandá, vírgula, Malenga, e adivinha o que aconteceu? Sabe quando tu escreve uma coisa e o corretor te corrige? Panda, Malenga, adivinha o que virou? Molenga. Panda, Molenga, Pandá e Malenga. Panda, Molenga. Obra-prima sem erro. Pessoal, foi um festival de erros. Eu nunca vi uma prova tão mal feita, cheia de erros de revisão como a da URGS. Vamos ver se melhora, né? Então tá, pessoal, até semana que vem, então, a gente entra em quinhentismo. Oi.
Oi? Eu vi uma fofoca esses dias no Twitter, né? Uma das mulheres que a Sim, depois ela virou meio reacionária. Tchau, tchau.